Olá, queridos irmãos e irmãs, eu me chamo João Paulo, sou seminarista salesiano, filho dessa paróquia, filho dessa cidade, e estou aqui para rezar com você mais uma vez, para refletirmos também sobre a Palavra de Deus no dia de hoje 3 de junho de 2020. Então vamos nos colocar na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e pedimos que Ele envie sobre nós. Acabamos de celebrar a festa, a solenidade de Pentecostes. Pedir que Ele venha sobre nós e nos faça instrumentos da vontade de Deus. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. Então, abra aí a palavra de Deus, seja através da Bíblia, ou seja, através dos inúmeros aplicativos da liturgia diária. O Evangelho se encontra em Marcos, capítulo 12, versículos 18 ao 27, que diz assim: Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns dos saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos dos céus. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como sempre, mais uma vez os inimigos e perseguidores de Jesus se aproximam de forma irônica, provavelmente para chacotear os fariseus, e lhe armam a cilada. Desta vez são alguns saduceus. Um dos pontos positivos deste grupo é a crença na ressurreição dos mortos. E então chegam na frente de Jesus e lhe perguntam: no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus, entretanto, leva a sério a pergunta. Jesus foi buscar a resposta no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, aceitos sem discussão por fariseus e saduceus, e atira da boca de Deus em diálogo com o maior e mais considerado homem da história dos saduceus, que foi Moisés.
No episódio da sarça ardente, exatamente o momento em que começa toda a história da libertação dos hebreus e o nascimento deles como o povo escolhido por Deus. E a Sagrada Escritura diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Deus não diz: eu fui o Deus de Abraão, mas eu sou, ele afirma. O que significa que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos e continuam a adorar a Deus? O alcance do argumento de Jesus era bem mais amplo do que aquele contexto de ressurreição para os fariseus que acreditavam que a ressurreição fosse um prolongamento da vida presente, uma espécie de plenitude dos prazeres terrenos. Para Jesus, quem morre entra na vida eterna, na contemplação da vida divina. O mundo futuro não consiste na continuação da vida atual do corpo, por isso não precisa de casamento. Nós não precisamos de casamento depois que estivermos na glória de Deus, irmãos e irmãs. Jesus, porém, não esclarece que tipo de corpo teremos, mas apenas afirma que seremos iguais aos anjos, semelhantes aos anjos, e faremos uma comunhão íntima, profunda com Deus, ou seja, viveremos a vida do próprio Deus. O mistério da ressurreição foi explicitado por Jesus, sobretudo com a sua própria ressurreição. A partir da Páscoa, os apóstolos passaram a chamar-se testemunhas da ressurreição, e dela fizeram o centro de toda a pregação e o fundamento da fé cristã. Assim, Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus distingue entre os dois tempos, o presente, isto é, na carne, que é marcado pelo ter, pelo possuir, pelo poder. Neste tempo tudo é transitório, marcado por inúmeras separações, a mais sentida delas que é a morte. O outro tempo vem marcado pelo doar-se, dar-se a vida, Deus dá a vida, uma vida que não conhecerá mais a morte. Deus dá-se a si mesmo, fazendo com quem se revestir da eternidade em uma só comunhão, embora conservando nossa identidade de criaturas, que Jesus chama de filhos de Deus, iguais aos anjos, semelhantes aos anjos. Porque a vida dos anjos que recebemos, porque iguais aos anjos, porque a vida que recebemos através da geração carnal, como pensavam os fariseus, ensinavam o povo, mas mediante a graça da ressurreição do Cristo, é participando da ressurreição do nosso Senhor que participaremos da sua filiação divina. Se a ressurreição consiste em estar sempre com o Senhor, ou viver neste mundo exclusivamente para o Senhor, e com o Senhor já tem gosto da eternidade. A certeza da ressurreição não deve apenas uma realidade que esperamos, mas deve ser a realidade que influencia desde já a nossa existência terrena. É o horizonte da ressurreição que deve influenciar as nossas atitudes. É a certeza da ressurreição que nos dá coragem de enfrentar as forças da morte que dominam o mundo, do ter, do ser, do poder indiscriminado, de forma que o novo céu e a nova terra que nos esperam começam a desenhar-se desde já. Viemos de Deus da vida e com a morte voltamos para Ele. A morte é um encontro maravilhoso com os amigos e parentes na vida beatífica do Pai. Para este encontro, queremos nos preparar na companhia do nosso melhor amigo, Jesus, o que é o caminho, a verdade e a vida. Demos graças a Deus pelo dom da vida e a garantia da ressurreição em Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, creiamos em Deus, que é o Senhor da vida e que nos conduz para a vida eterna junto dele. Peçamos que o Deus da vida nos abençoe e que Ele vá aos poucos nos preparando, irmãos e irmãs, para a morte. A morte não é o fim de tudo. A morte, como já dizia São Francisco de Assis, ela é nossa irmã que nos levará ao encontro do nosso querido Pai. Rezemos juntos, irmãos e irmãs, pedindo que Deus nos abençoe o nosso dia, abençoe o nosso trabalho
e abençoe aqueles que estão na linha de frente desta pandemia, que estão lutando contra esse vírus, cientistas que estão procurando uma vacina, um remédio para enfrentar este vírus. Peçamos à nossa mãezinha que abençoe o nosso dia, que ela alcance junto do seu amado Filho todas as graças e bênçãos que precisamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tenhamos todos um bom dia, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um abraço e fiquem com Deus.